a gente falou de ordem passada. Tem um exemplo de ordem. Esse aqui é o exemplo. Imagina que você tem um conjunto X e vamos colocar uma ordem não em X, mas um conjunto das partes de X, subconjunto de X. Então, tem uma ordem natural que é a seguinte: A menor ou igual a B é A contido em B. Isso aqui tem as propriedades, ó. Sempre A está contido em A está contido em B, e B está contido em A, implica A igual a B, e terceiro, A contido em B, B contido em C, implica A contido em C. Então essa é uma ordem bastante natural. Aliás, se você tiver uma ordem em X, vamos supor assim, que menor ou igual seja uma ordem em X. Então, pega para cada X, se X pertence a X, considera o A de X igual ao conjunto dos y pertencentes a x, tais que y menor ou igual a x. Então, o A de x é o elemento do conjunto das partes. Quer dizer, se você pensa assim agora, pensa o x igual ao conjunto dos A de x, x pertencente a x. Esse aqui é um subconjunto do conjunto das partes de x. Ele tem a ordem, essa ordem por inclusão. Vale aqui. Agora observa o seguinte, né, que A de x está contido em A de y. O que isso significa? Significa que Z menor ou igual a x implica Z menor ou igual a y. Mas isso implica que, bom, isso é o primeiro, né? E isso implica que x, vamos dizer, se isso daqui é verdade, então, porque x é menor ou igual que x, então x é menor ou igual que y. Mas, por outro lado, imagina que x menor ou igual que y. Isso aqui é a primeira coisa, né? Quer dizer, isso aqui implica isso daqui. Agora, supõe reciprocamente que x é menor ou igual que y, mas isso implica que se z é menor ou igual que x, então z é menor ou igual que y. E isso implica que A de x está contido em A de y. Está meio escrito, mas está dando para entender? Quer dizer, se eu imagina que eu tenho uma ordem em x. Então, para cada elemento de x, eu tenho um subconjunto do x, que são os caras menores ou iguais que o cara. Esses caras estão ordenados por inclusão. Só que a ordem por inclusão aqui, no final das contas, o que eu mostrei? Eu mostrei que isso daqui
equivale a isso. Então, na realidade, qualquer ordem que você tenha recai no seguinte: você tem uma ordem de x, é a mesma coisa que você ter um subconjunto do conjunto das partes de x com a ordem por inclusão. Um certo subconjunto dado assim. Bom, agora, é verdade o seguinte, né, que se você tiver um subconjunto do conjunto das partes, imagina que você tem aqui um x contido, um conjunto de subconjuntos de x. Tem um cara que é o menor cara que é maior ou igual que todos eles, que é a união. E se você pegar, você tem A, B, C, D, C, todos contidos em x. Qualquer cara que contenha todos eles é maior ou igual que todos eles. E o menor cara que contém todos eles é a união deles. Então, imagina que valha, vamos dizer, se para todo y contido em x vale união dos y pertencentes a y, de y, pertence a x, isso é como a propriedade do supremo. Propriedade do supremo. Seria pensar assim: pega esse conjunto ordenado por inclusão. Aí, esse é o meu conjunto, vamos dizer. Então, aqui você tem a ordem desse dado. Dizer que a propriedade do supremo vale aqui é dizer que qualquer subconjunto desse daqui, o supremo está contido. Porque, vamos dizer, o supremo existe sempre, que é a união. Mas ele poderia não estar no xão. Vamos olhar assim. Porque imagina assim, ó, você tem, vamos pensar assim, A, B, C, estão nesse cara daqui. Então, existe, vamos dizer, a cota superior mínima. Claro que você podia ter um outro, você poderia ter um cara que fosse o supremo do xão. Se fosse o menor, mas a questão é saber assim, será que existe um B pertencente a xão tal que B contém A, B e C, e além disso, se B1 contém A, B e C, então B1 contém B, tá? Aqui seria um supremo. O que é o supremo? O supremo é o menor cara que é maior ou igual que todos os elementos do conjunto. Aqui como eu estou no conjunto das partes, tem um supremo em x. Poderia existir um supremo aqui que fosse maior do que esse. Tá? Imagina o seguinte, vamos pensar assim, você tem aqui o nosso universo, seriam os números de 1 até 9. Então,
você tem aqui o 1, tem o 2, tem o 3 e tem o 1, 2, 3, 8. Pronto, esse cara está ordenado por inclusão. Aliás, falta aqui o 1, 2, 1, 2, 2, 3 e o 1, 3. Então, se você pegar qualquer subconjunto, qualquer subconjunto desse conjunto aqui, por exemplo, você pegar o 1, o 2 e o 3, quer dizer, o 1 e o 2, tem o 1, 2, que é maior que cada um deles e não tem ninguém menor que o 1, 2, que é maior que esses aqui. Se você pegar o 2, 3, tem o 2, 3. Se você pegar o 1, 3, tem esse aqui. Se você pegar 1, 2, 3, esse aqui é maior. Se você pegar quaisquer dois desses aqui, 1, 2, 3. Agora repara, o 1, 2, 3, ou quaisquer dois desses daqui, a união deles é só 1, 2, 3. Mas tudo bem, esse cara é maior que 1, 2, 3. E dentro desse conjunto, não tem ninguém menor do que ele que contenha isso. Então ele é o supremo aqui. Mas assim, então, na verdade, vou relaxar, porque isso aqui seria o supremo. Pode ser que a união sempre é o supremo natural, mas pode ser que ela não esteja aqui. Então, vamos dizer assim, vou relaxar essa união. Para todo y contido x existe x' pertencente a x, tal que y contido em x' para todo y pertencente a y e y contido em x 2' para todo y contido pertencente a y implica x' contido em x 2'. Quer dizer, eu estou dizendo, tem um cara que é uma cota superior e ela é a menor cota superior. Pelo que a gente viu aqui, isso sempre pode ser traduzido por uma ordem qualquer. Vou retraduzir. É que vamos dizer, eu poderia dizer aqui, ó, a ordem, então, recordando, ordem em x, você tem x menor ou igual a x para todo x em x, 2, x menor ou igual que y menor ou igual que z, x menor ou igual que z, e 3, x menor ou igual que y menor ou igual que x, e x igual a y. Toda a ordem assim a gente pode passar para cá. Aqui a propriedade do supremo significa o quê? Traduzindo isso aqui. Para todo y, vou botar assim, y contínuo em x, existe y' pertencente a x, tal que x pertencente a x implica x menor ou igual que y', e 2, x maior ou igual que x para todo x pertencente a x implica
Tá? Vamos dizer, isso é uma propriedade que vale nos reais. Aqui só tem, na verdade, falta vamos dizer, para a gente, vamos amenizar essa definição, para ficar mais de acordo com o caso dos reais, eu vou exigir, porque poderia haver conjuntos não limitados. Um conjunto que não é limitado, ele não tem que ter um supremo. Quando eu estou pensando nos subconjuntos do X, o X sempre é a cota superior de todo mundo. Mas poderia não ter uma cota. Então vamos dizer assim, para todo Y contido em X, tal que existe X pertencente a X, vou chamar X, tio, com Y menor ou igual a X tio para todo Y pertencente a Y, quer dizer, todo conjunto limitado existe, vou botar assim, se Y é tal que, então, existe Y tio em X com essas propriedades aqui. Então, a ideia é assim, vamos limitar a existência do Supremo a conjuntos limitados. E segunda coisa importante, o Supremo não é máximo. Máximo, ele precisaria estar em Y. O máximo do conjunto é o maior elemento do conjunto. O Supremo é o cara que deveria ser o maior elemento do conjunto se ele estivesse no conjunto. Mas ele existe. Ele pode não estar lá, mas ele existe. Então, nos reais é exatamente isso. Pega um subconjunto dos reais. Supõe que ele está limitado aqui por um cara. Oi. Como assim maior elemento? O maior elemento do conjunto. Tá certo? Se a gente medir a altura de cada um de nós aqui, vai ter um que é o maior. Se você pegar um conjunto de naturais, tem um que é o maior. Mas, por exemplo, se você pegar os conjuntos dos números reais, cujo quadrado é menor do que 2, o maior seria o raiz de 2, mas ele não está no conjunto. Ou se você pegar conjuntos racionais, que são menores ou iguais, cujo quadrado é menor ou igual do que 2, o supremo seria o raiz de 2, mas ele não é racional, não está lá. Então, na verdade, no caso dos reais, esse supremo existe, ele é o raiz de 2. No caso dos racionais, ele não existe, porque nos racionais ele não existe. Só tem duas questões. Uma é ele existir no seu universo, e a outra é ele estar no conjunto que você está considerando. Essa é a distinção importante nos reais pelo seguinte: você pega um conjunto de reais, supõe que ele tem uma cota superior. Então, repara, qualquer cara que for maior que uma cota superior, ele é uma cota superior. Então, o conjunto das cotas superiores de reais é uma semirreta. O que é uma semirreta direita? O que é uma semirreta direita? Se o cara está nela, qualquer um maior do que ele está nela. E ela não é a reta toda. Ela não é a reta toda porque daqui para baixo, pega esse cara daqui para baixo, não dá. O que uma semirreta tem? Ela tem um ponto inicial. Então, isso é uma maneira de pensar os reais. Você diz assim, ó, pega um conjunto de racionais. Se ele for limitado, os caras que estão acima dele são uma semirreta. Aqui tem que ter um cara. Esse cara daqui é o supremo.
é o supremo desse conjunto. Se você tiver nos racionais, esse cara pode não existir. Uma ideia de definir os reais, por exemplo, seria dizer assim, ó, os reais são um conjunto de semi-retas à direita ou à esquerda de racionais. E aí, a própria semi-reta é um real. E ela, se você pegar os caras que são menores ou iguais que essa, você pega essa semi-reta à esquerda aqui, esse cara não existe dos racionais. Mas, de alguma maneira, você pode definir o conjunto dos racionais que são menores do que ele. Vamos dizer assim, por exemplo, você quer pegar os caras que são menores que raiz de 2. Você pega os caras cujo quadrado é menor do que 2, unido com os caras menores que 0. Aí dá uma semi-reta que termina em raiz de 2. Com isso, você construiu um cara que corresponde ao raiz de 2. Você tem uma maneira de criar números reais que não são racionais. Porque um racional, por exemplo, a semi-reta que termina no 2, ela é um número racional. A semi-reta que termina no 1/3 é um número racional, porque a extremidade é um número racional. Mas essa semi-reta que termina no raiz de 2, só termina no raiz de 2 porque a gente sabe mais alguma coisa. Mas se a gente tivesse nos racionais, a gente tem que dizer, não, raiz de 2 não tem o número raiz de 2. Então, a gente cria, vamos dizer, o processo de criar os reais é muito mais complicado, não são pares ordenados. Uma maneira de criar é criar como subconjunto de racionais. A gente vai discutir isso mais à frente, mas o importante é que nos reais vale a propriedade do supremo. Se você pegar um conjunto limitado, esse conjunto aqui é limitado, ele pode não ter um maior elemento, mas ele tem um supremo, que é o cara que deveria ser o maior elemento. Mas pode não estar lá, mas ele existe nos reais. No caso dos racionais, você diz, deveria ter, mas ele não está aqui e também não está nos racionais. Esse foi o drama da demonstração de existência de números irracionais para os gregos, quer dizer, de números, quer dizer, de grandezas. Né? Os caras foram lá. Acho que a história é essa, né? Que teve uma situação terrível lá e o oráculo mandou duplicar o templo da deusa Diana, acho, que era um cubo. E aí os caras tinham que multiplicar o lado, a aresta do cubo, por raiz cúbica de 2. E eles descobriram que a raiz cúbica de 2 não era um número racional. E, pô, com uma crise e tal. E a solução foi essa daqui, mas eles não deram o passo de chamar isso de número. Então eles separaram o número, uma coisa, grandeza era outra, e relação entre grandezas não era número. Mas a ideia era essa daqui. Mas eu estou puxando isso só para dizer que os reais são um conjunto que tem uma ordem, que essa ordem tem essa propriedade aqui. Então, o que eu queria mostrar para vocês é um resultado bonitinho de existência que só depende de ordem. Imagina que eu dou para vocês o seguinte problema: considere f de 0,1 em 0,1 com a seguinte propriedade: x menor ou igual a y implica f de x menor ou igual que f de y. Então, existe x pertencente a 0,1 tal que f de x igual a x. Repara que lembra muito o resultado que a gente mostra com o teorema do valor intermediário, que é uma função de 0,1, 0,1, que é contínua e um ponto fixo. Quer dizer, você tem aqui uma função de 0,1 em 0,1, aqui é diagonal. Se ela é contínua, o que acontece? Bom, se 0 não é ponto fixo, você tem o f de 0 maior que 0. Se 1 não é ponto fixo, f de 1
é menor que 1. Agora, para passar daqui para cá, uma função contínua, você tem um ponto fixo. Porque você faz a diferença, f de x, por exemplo, x menos f de x, vai ser menor ou igual que 0 em 0, maior ou igual que 0 em 1, vai ter um ponto fixo. Esse é um teorema que a gente tem que demonstrar. Mas é interessante que esse daqui não supõe a continuidade, só supõe a ordem. E talvez mais interessante ainda, é que se eu der esse teorema nesse contexto, talvez seja mais difícil você se libertar do excesso de propriedades que você tem nos reais, dizer, não, continuidade aqui não vale e tal. Mas se eu der esse problema assim, imagina que eu tenho x conjunto e eu tenho uma certa f do conjunto das partes de x do conjunto das partes de x, com a seguinte propriedade: se A é contínuo em B, então f de A é contínuo em f de B. Mostre que existe x til contínuo em x, tal que f de x til igual a x til. Agora, aqui você só tem a ordem, você sabe que isso não pode depender de nenhuma... Claro, repare que tem uma diferença, quando eu digo mostre, pode ser que eu esteja mentindo, aliás, eu acho que eu vou começar a fazer isso nas provas. Em vez de dar uma... Porque, olha só, quando eu digo mostre que, eu já fiz 90% do problema. Quando você tem uma sentença possível, você não sabe se ela é verdadeira ou falsa, certo? Na pesquisa em matemática, você está, ou em qualquer situação, você está lidando com a situação nova. Você sabe lá se não é. Então, conseguir saber que é verdade já é coisa. Só trocar o mostre aqui por mostre C. Não, a pergunta sempre pode ser: é verdade que... Não, mas eu acho que eu posso ser mais incisivo. Eu mando mostrar e pode ser mentira. Se for mentira, você vai ter que dizer, não, é mentira, olha aqui o que aconteceu. Mas isso faz muita diferença, você já saber que aquilo é verdade. Alguém já provou, alguém que você acredita já provou, você já vai na boa. Tem um caso sério, não lembro agora quem é o santo que fez o milagre, mas é um cara importante em probabilidade. Acho que ele estava no doutorado. Ele chegou atrasado na aula e tinha 2 exercícios em quadro. Aí ele copiou os exercícios, ele vai fazer, muito difícil os exercícios e tal, mas demorou, mas ele fez. Entregou para o professor deu uma olhada, e aí era o seguinte: não eram exercícios. O professor tinha começado a aula e tinha citado lá no que ele estava falando 2 problemas que estavam abertos, ninguém sabia se aquilo era verdade ou não. Mas como o cara pensou que era exercício e não sabia que era difícil, ele foi lá e fez. Se ele tivesse chegado no começo da aula, provavelmente não teria resolvido esse exercício. Então, quando eu digo assim, mostre que, eu já estou te dizendo, isso é verdade, procura aí a demonstração. Quando eu pergunto se você fica... Aliás, é uma coisa que eu faço sempre, às vezes passam 2, 3 anos, eu faço sempre assim, eu dou questão de prova, aí eu dou 4, 5 afirmações e digo, de ser falsa ou verdadeira, se for verdadeira não precisa provar, se for falsa tem que dar um contra-exemplo, e sempre são todas falsas, mas sempre as pessoas acham que algumas são verdadeiras. Na dúvida, já que verdadeira não precisa provar, ele bota verdadeira. É bom que ele arrisca errado. Mas eu acho que agora eu vou começar a fazer isso. Eu vou dar a questão e mandar mostrar
E pode ser verdadeiro, pode ser falso. Também eu gostava de questão de prova que o professor mandava provar um negócio e ele esquecia. Frequentemente você faz isso, você vê que o negócio é verdade e se esquece que, na verdade, da maneira como você enunciou, aquilo não é verdade por conjunto vazio. Aí, fudeu, está errado. Então, às vezes o professor botava uma questão assim, aí eu, opa, beleza, escrevia falso, quando ele dizia conjunto vazio. Eu senti um babaca que levantava a mão, tirou teu ponto. Aí o professor corrigia a questão já. Mas, bom, a questão é essa aqui. Quer dizer, o que a gente pode fazer? Repara, no caso do 0,1, né, a função sempre começa assim, o f de 0 é maior ou igual que 0. E aí, esses caras têm que ir crescendo, mas eles têm que chegar aqui. A ideia é que alguma hora vai ter que passar aqui. Então, esse cara daqui, ó, esse ponto aqui, esses caras são os caras tais que f deles é maior ou igual que eles. E o supremo é o ponto que a gente está procurando. Né? Claro, né? Quer dizer, imagina assim, pensando aqui, a função como se fosse traduzindo isso para o caso 0,1. Pega uma função de 0,1 crescente. Então, f de 0, como está entre 0 e 1, é maior ou igual que 0. Claro, se f de 0 for igual a 0, já resolveu. Se f de 0 é maior ou igual que 0. Tipicamente, vamos pensar que é maior. Aí esse negócio vai crescendo aqui. Só que como não pode crescer, ficar sempre acima, pode ficar sempre acima. Então, tem alguma hora que deve ter que passar para cá. E nessa hora que passa, é a chance, não estou dizendo que está demonstrado, mas é a chance, esse cara aqui, o Supremo, pode ser que passe para cá, volte, aí esse conjunto tem esse pedaço, depois tem esse pedaço, mas o último deve ser. Está clara a ideia? Quer dizer que a gente deveria começar pensando no conjunto do x, tais que f de x é maior ou igual que x. E tentar olhar para o supremo dele, já que o supremo existe. Porque aqui eu estou, nesse caso aqui, eu peguei o conjunto das partes e eu sei que ele tem exatamente essa propriedade aqui. Na verdade, nesse caso, todo conjunto é limitado. Então, todo conjunto tem supremo. Então, imagina, na verdade, eu podia anunciar assim, imagina que você é um conjunto ordenado, tal que todo conjunto, todo subconjunto dele tem supremo. E a função é crescente. Vamos enunciar assim, x conjunto ordenado. Igual que todo. Tem um negócio aqui, né? Eu não falei que o y o conjunto vazio, o conjunto vazio tem uma propriedade estranha, né? Quer dizer, o cara que é... Quem é o supremo do conjunto vazio? Primeiro, o que é uma cota superior do conjunto vazio? É um cara que é maior ou igual que todos os elementos do vazio. Bom, todo mundo é maior ou igual que todos os elementos do vazio. Ninguém quer não ser maior. Então, todo mundo é cota superior do vazio. Então, a menor cota superior do vazio teria que ser o menor elemento do conjunto. Nos reais, isso seria menos infinito. Não tem. Quer dizer, isso aqui
tipicamente, a gente costuma botar Y não vazio para não exigir que o nosso conjunto tenha o menor elemento. No caso dos reais, seria um problema. Aqui não é um problema, porque o vazio é o menor elemento do conjunto. Entenderam essa sutileza? Olha só, o que é uma cota superior? É um cara que é maior ou igual que todos os elementos do conjunto. Então, digamos assim, estamos nos reais. O seu conjunto é o vazio. Quem é uma cota superior do vazio? É um cara que é maior ou igual que qualquer elemento do vazio. Todo mundo é maior ou igual que todo elemento do vazio. Então, o conjunto das cotas superiores é o conjunto dos reais. Das superiores do vazio. Agora, quem é o menor elemento dos reais? Não tem. Né? Seria o menos infinito, mas infelizmente não foi convidado para essa festa. Tá? Então, ele até existe na nossa cabeça, mas nesse caso ele não faz parte dos reais. Então, se eu não colocar essa ressalva aqui de Y ser não vazio, eu vou, vamos dizer, no caso dos reais, isso não vai estar valendo. Aqui, nesse conjunto, não tem problema. Né? Primeiro, todo mundo aqui está limitado por 1. E também tem o zero, que é o menor elemento. Mas não faz sentido falar de menor elemento se não tem nenhum elemento no vazio? Não, mas não é o menor elemento do vazio. É o menor elemento que é maior ou igual que todos os elementos do vazio. Sim, mas faz sentido criar uma relação de ordenação se não tem nenhum elemento no vazio? Não, a ordem é do conjunto. O vazio é um subconjunto do conjunto que você tem a ordem. Então a questão x é maior ou igual que y para todo y no vazio é uma pergunta válida. Vamos dizer, a gente admite em lógica o terceiro excluído. Quer dizer, uma sentença ou é verdadeira ou é falsa. Então a gente sempre pode mostrar que uma sentença... Bom, e a negativa, então, a negativa da negativa é a prova. Então, se você mostrar que a negativa dela é falsa, significa que ela é verdadeira. Então, mostrar que um cara não é cota superior do vazio seria mostrar que existe um elemento do vazio que é maior do que ele. Isso certamente é falso. Então, qualquer cara que você vê, você tem certeza que ele é uma cota superior do vazio, porque a negação disso é falsa. Então, todo mundo é cota superior do vazio. O Supremo é a menor das cotas superiores. Se você tiver num conjunto que não tem primeiro elemento, você não vai ter Supremo do vazio. Em geral, você coloca isso. Repara, quando a gente vai escrever, se a gente for cuidadoso, eu não sou muito, mas acontece o seguinte, você escreve, aí você vai explicando. De repente, você usa uma hipótese, se você está atento, você diz, peraí, eu não incluí essa hipótese lá. Aí se você está escrevendo em latim, escrevendo profissionalmente em técnico, está escrevendo lá, você vai lá e conserta, acrescenta a hipótese. Então também demonstrar é uma maneira, e é interessante isso quando você escreve, organiza seu pensamento, é muito comum isso, chega uma hora que você descobre que você precisa usar um resultado que não é trivial, que devia estar antes e que você não incluiu. Aí você tem que voltar lá e colocar aquela pecinha que estava faltando. Demonstrar é que nem programar. E escrever um texto é criar um programa com muitas linhas, com muitas subrotinas, muitas coisas que você vai
incorporando. E às vezes acontece isso, está lá na frente, e você, ih, caramba, vamos consertar esse negócio aqui. Bom, então vamos dizer assim, então vamos supor que você tem um subconjunto, um conjunto ordenado, tal que todo subconjunto vamos dizer assim, também, né? Vazio, um subconjunto, tal que todo subconjunto não vazio tem supremo, o subconjunto não vazio de X, tá? Tem o supremo. Agora, supõe que F de X em X crescente. Então, existe X tio pertencente a X, tal que F de X tio igual a X tio. Seria um enunciado, vamos dizer, isso aqui, esse seria o enunciado geral. Esse aqui é uma instância, no caso, um exemplo, esse aqui é outro exemplo, mas no final das contas, isso também é outra coisa. Quando você faz enuncia um teorema de maneira totalmente abstrata, significa que você entendeu. Geralmente ele começa assim, você está num caso concreto e você demonstra aquele caso concreto. Às vezes o primeiro caso que demonstra o caso concreto. Muitas vezes, hoje em dia, às vezes o cara até vê que aquilo vale por hipóteses mais gerais, mas é trivial. Em algum momento alguém pega e diz, não, olha só, esse teorema aqui, ele foi enunciado em RN, mas na verdade o que importa aqui é que seja um espaço vetorial. Ou que seja um espaço vetorial, que seja então, limpa mais e coloca as hipóteses mínimas. Aqui, de certa forma, estou dando um exemplo, estou procurando aqui hipóteses mínimas. Então, vamos tentar demonstrar isso. Vamos esvaziar aqui. Vamos ver se é verdade, não estou dizendo que é verdade. Sei lá, às vezes eu dormi, acordei, sonhei com isso. Só de pensar, você deve usar uma hipótese infinita ou... Não, acho que não, acho que é uma trivialidade. Pega, vamos considerar a demonstração seja A igual será que a gente precisa ainda? Deixa eu ver se precisa de alguma hipótese. Porque olha só, eu pensaria assim, pega o conjunto A, qual é o conjunto X, tais que F de X é maior ou igual a X. Mas tem um problema, esse conjunto poderia ser vazio, né? Certo? Esse conjunto poderia ser vazio. É necessariamente crescente ou não decrescente? Crescente aqui é não decrescente. Pode ser não decrescente no Não caso. decrescente. Então, para os zeros tem que ser verdade, né? Hã? Para os zeros tem que ser verdade. Né? Bom, mas aqui não tem zero, né? Mas, pela nossa hipótese aqui, o vazio tem supremo. Ah, não, eu botei não vazio. Quer dizer, poderia ter, o X poderia não ter um menor elemento, né? Se ele não tiver um menor elemento, será que vai ser verdade isso? Porque
Pensa assim, eu pensei, vamos começar assim, né? Só que no caso do f de 0,1, eu tinha que f de 0 era maior ou igual a 0. Né? Vamos dar um exemplo assim, ó. Pega aqui 0,1 aberto. Então eu quero uma coisa assim, faz f de x igual f de x igual a x sobre 2. Ela é crescente. Todo subconjunto não vazio de 0,1 aberto aqui tem supremo, mas isso aqui é falso. Então, precisamos melhorar nossa hipótese. Talvez eliminar aqui o não vazio. Porque eliminando o não vazio, o x passa a ter um menor elemento. E aí, esse cara passa a ser não vazio. Porque o que eu quero? Eu quero pegar o supremo desse cara. Né? Por que tirar quando o vazio faz esse comportamento? Não, porque se o vazio tem supremo, então o x tem um menor elemento. Porque o supremo do vazio é o menor elemento de x. Repara como você fazer uma demonstração, escrever uma demonstração, melhora a sua compreensão. Porque eu escrevi um enunciado aqui, e quando eu escrevi, não está de sacanagem, não, eu escrevi pensando que eu estava certo. Eu escrevi pensando, bom, porque eu escrevi o enunciado é esse. Aí eu fui demonstrar, na primeira linha, se eu não tivesse um remendo aqui, eu ia ficar aqui. Fudeu, eu acho que eu sonhei com essa coisa. Então, vamos dizer, vamos eliminar isso daqui. Então, observação, assim, x0 igual a sup de vazio é o menor elemento de x. Repare que eu preciso realmente de uma hipótese suplementar, porque às vezes é o seguinte, você olha, começa a demonstração e vê que a sua demonstração está errada. Mas pode ser que ela esteja errada porque você escolheu o caminho errado. Mas aqui não, eu não só vi que tinha um problema, como rapidamente eu achei um contra-exemplo mostrando que com as hipóteses que eu estava, o teorema era falso. Só uma dúvida. Mesmo se você colocando esse x0 como sendo o supremo do vazio, se teu x fosse os reais, não teria um supremo necessariamente. Quer dizer, um mínimo do teu Sim, reais. mas justamente, você pode fazer uma função crescente dos reais, que não vai ter ponto fixo. É df de x igual a x mais 1. Assim, mas não cai na mesma coisa que você acabou de mostrar? Tipo, você botou ali, você botou que o x0 é o supremo do vazio. Então você está dizendo que o teu x0, esse cara, é o menor elemento desse teu x. Se você faz isso com x sendo os reais, você não vai ter esse menor elemento de novo e volta para esse... Sim, mas o teorema é falso nos reais. Ah, tá. Porque a função f de x igual a x mais 1, ela é crescente e não tem ponto fixo. Eu não tenho que dar mais nenhuma hipótese disso aí, então? Ou não? Não, o teorema é falso nos reais, então eu não preciso colocar a hipótese do teorema ser verdadeiro nos reais. Ele é falso nos reais, ele é verdadeiro em qualquer intervalo AB fechado dos reais. Porque o intervalo fechado dos reais, ele satisfaz essas hipóteses. Porque todo o subconjunto dele, inclusive o vazio, tem um supremo. Nos reais, acontece que todo subconjunto não vazio tem um supremo. E isso é suficiente para o teorema ser falso. Entendi. Então repare como entendeu por que vocês precisam escrever?
na hora que você escreve, e é isso, ó, escrever é igualzinho programar, e é igualzinho escrever um contrato, e é igualzinho defender uma causa, igualzinho não, mas no tribunal, muitas coisas. Quando, um contrato, um direito, tudo isso implica que os seus argumentos têm que encaixar. Minha mãe, desembargadora aposentada, e ela acha um absurdo. Advogado, não gosta de matemática. Direito é igual matemática. Estabelecidos os fatos, o resto é lógica. E imagina o seguinte, que você vai fazer, fazendo matemática para ir para a área de negócios. Na área de negócios, você tem que saber, tem que ser capaz de fazer uma coisa dificílima, que é ler um contrato e entender o que está escrito. Porque as pessoas leem um contrato e acham que ali está o que elas gostariam que estivesse. Mas no contrato vale o que está ali. É como demonstrar um negócio. Vale nas hipóteses que estão ali. Se não está nas hipóteses, não vale. O contrato mais complicado, em geral, é o casamento. No casamento, a minha impressão é que é um contrato em duas vias, um em chinês, outro em russo. Uma pessoa tem a via em russo, a outra tem a via em chinês. Quem tem a via em russo pensa que na via em chinês está escrito a mesma coisa que está na dela em russo. E o cara que está em chinês acha que está escrito na via em chinês é igualzinho, que está no russo é igualzinho que está em chinês, e não é. Aí é um contrato muito mais complicado. Mas pensa um contrato assim com pessoas que falam a mesma língua, ainda é complicado. As pessoas tendem a pensar que está ali coisas que elas gostariam que estivesse. Então, por exemplo, aqui tinha uma coisa que eu queria que tivesse, mas não estava. Vamos ver se agora, com essas hipóteses, que são válidas nos dois exemplos que eu dei, porque o intervalo 0,1, todo mundo tem supremo, inclusive o vazio, que 0 está lá, e o conjunto das partes de x também tem um conjunto vazio, o primeiro elemento. Bom, então, é engraçado que agora eu vou pegar o supremo de A, eu não preciso que o A seja não vazio para pegar o supremo de A agora. Enquanto que no caso anterior, eu precisaria e o A poderia ser vazio. Agora eu tenho certeza que ele não é vazio, mas eu nem preciso. Então, vamos pensar assim, será que o supremo de A, o nosso candidato natural, será que funciona? Vamos pensar assim, vamos torcer, seja x' igual a sup de A. Será? Agora, será que f de x' é igual a x'? Bom, vamos supor que bom, a primeira coisa é a seguinte, né? Nota o seguinte, que x é menor ou igual que x' para todo x pertencente a A. Logo, f de x logo x é menor ou igual que f de x, porque x está em A, e como x é menor ou igual que x é menor ou igual que f de x'. Bom, daí segue, portanto, f de x' é maior ou igual que x para todo x pertencente a A, onde f de x' é maior
maior ou igual que x', porque f de x' é uma cota superior. F de x' é maior ou igual que x'. Agora, será que ele pode mostrar que é menor ou igual? Bom, mas se é como f de x', como f de x' é maior ou igual que x', temos x' pertence a A. E aí? E aí você tira x é menor ou igual que x, ou seja, x igual a x. Não, x' menor ou igual que x'. Não, eu quero mostrar que f de x' é menor ou igual que x'. Como é que eu vou mostrar isso? Só se f de x' estiver em A. Se f de x' Pois é, será que é? Não faço a menor ideia. Se o Supremo tarear f de x, tem que poder tarear. Hã? Se o Supremo tarear f de x, vai ser igual a x tarear. X tarear. Não, mas Não, f de x precisa tarear. Não sei, ainda não estou convencido de que eu tenha uma demonstração. Você acredita que vai dar certo? Aparentemente aqui tem algum pulo do gato que a gente precisa. Observe o seguinte, em vez de fazer isso, vamos fazer o seguinte. Temos esse cara é maior ou igual que esse. Então, f de x' é maior ou igual que f de x', porque a f é crescente. Logo, f de x' pertence a A, que garante f de x' menor ou igual a x'. Lido, né? Esquisito? Não, olha só, primeira coisa, eu peguei o A. Vamos rever a demonstração. Né? Tem esse A, esse cara daqui. Ele é um subconjunto de X, inclusive, não vazio. Não importa, no caso, é um subconjunto não vazio, porque tudo bem. Mas, sendo ele vazio ou não vazio, ele tem um supremo. Então, esse cara é maior ou igual que todos os elementos de A. Bom, se o A fosse vazio, obviamente o f de x' seria maior ou igual que todo elemento de A e seria maior ou igual que x' de qualquer maneira. Né? Mas, de qualquer maneira, o x' é maior ou igual que todos os elementos de A. Então, em primeiro lugar, isso aqui, pela propriedade da função, x é menor ou igual que x', f de x é menor ou igual que f de x'. Por outro lado, como x está em A, x é menor ou igual que f de x. Pela transitividade da ordem, x é menor ou igual que f de x' para todo x em A. Então, f de x' é maior ou igual a qualquer elemento de A. Então, ele é uma cota superior de A. Como o supremo é menor ou igual que qualquer cota superior, f de x' é maior ou igual que x'. f de x menor ou igual que f de x', eu não sei. Ué, é pela propriedade da função. Função crescente. Ah, tá. Tá? Quer dizer, isso aqui significa que
x menor ou igual que y implica f de x menor ou igual que f de y. Então isso aqui está valendo. Então, agora aqui a gente aplica f de novo nesse cara. Então esse é maior ou igual que esse, então f dele é maior ou igual que f desse. Mas então, se o f desse cara é maior ou igual que ele, então esse cara tem A. E como o x-til é o supremo de A, ele é menor ou igual, o f de x-til é menor ou igual que x-til. Já que ele é menor ou igual, maior ou igual, essa propriedade aqui. Eu só me perdi nessa passagem, que está o último da primeira linha. É o Aqui? último dela, de onde o f de x Aqui tem duas coisas, né? A parte de cima que Não, tem duas coisas. Ó. A primeira é que se esse é menor ou igual que esse, pela possibilidade, pela hipótese, você tem f de x é menor ou igual que f de x. A segunda é que eu estou supondo que x tem A. A condição para x estar em A é ele ser menor ou igual que essa linha foi boa. Daqui para Agora, baixo. daqui para baixo. Então, f de x-til é maior ou igual que todos os elementos de A. Sim. Como o x-til é o supremo de A, o supremo ele é maior ou igual que todos os elementos de A. E ele é o menor cara. Quer dizer, o que caracteriza o supremo? Toda cota superior de A é maior ou igual que ele. Então, estou dizendo que f de x-til é uma cota superior de A. Como o x-til é a menor cota superior, isso tem que valer. Porque a hipótese é a seguinte, ó, se y 2x, Não, mas o sinal não é trocado, não? Não é f de x é menor ou igual que x-til? Se Não, o não, x-til é não. o supremo... Então, se o x-til é o supremo, ele é a menor cota superior. Repare que cada vez que uma passagem está obscura para um de vocês, significa que eu deveria ter escrito. Porque isso é outra coisa. Quando você escreve uma demonstração, você tem que saber em que nível você está. Mas você está lá no top do top dos matemáticos. Tipo o cara que demonstrou a conjectura de Poincaré. Ele foi lá e postou um artigo dizendo como fazia. Aí foi lá o chinês, um amigo, fez 10 de conta e disse, finalmente provado, fazendo os detalhes, mas no nível, naquele nível, o que o cara fez já era a demonstração. Fazer os detalhes era só um exercício. Mas, eventualmente, o que... Então, uma das razões também para você ralar no curso de análise é você adquirir uma desenvoltura com demonstrações em que você, numa situação mais, está conversando com um colega, você mostra o argumento principal e os detalhes todo mundo sabe fazer. Aqui nós estamos num momento em que talvez os detalhes nós não saibamos fazer. Então, cada vez que eu escrevo um negócio que me parece óbvio e não é óbvio para vocês, é sinal de que devia estar escrito. Porque é muito comum, você às vezes diz, eu escrevo Você já viu uma vez assim? Quer dizer, não, desde que eu leio um negócio de um fulano, ele escreve como se fosse óbvio, e eu tenho que passar 2 dias pensando naquela porcaria para entender por que aquilo que ele achou óbvio é verdade. Tem até um grupo espírita, tem um negocinho que eu não sei o que ele fala, alguma coisa assim, que integral de menos infinito, de L elevado a menos x2 dx, igual a raiz de π, uma coisa assim. O cara diz, não, um matemático é um cara para quem isso aqui é tão óbvio quanto 2 mais 2 são 4. Todo mundo. Num certo nível, existe isso aqui, tá, trivialidade, mas depois que você aprendeu e tal, pode achar que é. Vamos dizer, para um simples mortal, o cara não consegue nem ler o que está escrito ali, ele tem um S esquisito. Então, quando vocês escreverem, então, certifiquem-se de que aquilo que vocês
disseram que é óbvio, seria óbvio os colegas. Tem até o esporte russo, que é durante o colégio, assim, ensino fundamental, é o desafio, metade da turma dividida em duas partes, que recebe uma série de problemas e de manhã e de tarde vão lá resolver os problemas, e aí o cara de um dos grupos vai para o quarto, o outro do outro grupo vai perguntar. E aí o cara começa a resolver e o outro diz, não, me explica esse detalhe aí. Porque às vezes você, no entusiasmo, lá você escreve que uma coisa é óbvia, mas o outro pode não achar óbvio. Você tem que estar preparado para explicar. E não é tão raro assim, primeiro, o cara dizer que uma coisa é óbvia, e na hora que pergunta, ele levar 2 horas explicando aquela coisa óbvia, como, às vezes, uma coisa que você supôs óbvia, você não consegue provar, e aí você chega à conclusão que a sua demonstração está baseada em alguma coisa que você não sabe provar. É também muito comum isso, você tem um problema em aberto e alguém prova que aquilo está demonstrado se uma outra coisa for demonstrada. Então o cara não demonstrou, mas ele abriu um certo caminho. Então aqui, repara, tem várias passagens que eu falei. Aliás, por isso que eu acho que os exercícios, o filme da resolução dos exercícios é rico, porque na resolução de exercícios você tende a pular coisas. Você pergunta. Então, tá, aqui então conseguimos passar para essa linha. E agora, aqui, né, eu tinha hesitado, mas é isso, se f de x é maior ou igual que x, pela hipótese, o f de x é maior, f de x til é maior ou igual que f de x til. Por conta disso daqui. Esse é maior ou igual que esse, então f desse é maior ou igual que f desse. Agora, se está dizendo que a f desse cara é maior ou igual que ele, então ele tem A. E se ele está em A, ele é menor ou igual que x til, porque x til é menor que 4 superior a. Então, f de x til é menor ou igual que x til, f de x til é maior ou igual que x til, então, f de x til é igual a x til. Então, aliás, né? Tá bom. Tá? Então, por exemplo, toda função crescente do intervalo 0,1 fechado do intervalo 0,1 fechado tem um ponto fixo. Então, o resultado não parece tão trivial assim. Mas tem 2 coisas interessantes. Primeiro, é verdadeiro. E segundo, a demonstração só usa as propriedades de ordem dos reais, que a gente ainda não... Eu estou também tentando fazer um curso de análise não infantilizante. O curso de análise, tipicamente, ele começa pelos naturais ou pelos conjuntos, e vai falando, e aí aí constrói os reais, vai fazendo as coisas reais, e aí você só poderia falar de uma função crescente do intervalo 0,1, supremo e tal, muito mais à frente. Assim, nós sabemos o que é o intervalo 0,1, podemos falar dele assim, em off. Tá? É em off, pessoal. Não está valendo, não. Então, bom, o teorema que nós provamos é esse aqui. Bom, vou apagar isso aqui. Fugir um pouco. Nós temos, ó... quais são as coisas assim, de ordem que nós precisamos minimamente
garantia que nós sabemos, né? É que o cardinal do conjunto das partes de x é maior, estritamente maior, cardinal de x. Não existe uma função injetiva daqui a aqui, mas não existe função sobrejetiva daqui a aqui. Esse nós já esboçamos a demonstração, lembrando a ideia, né? Quer dizer, é claro, né? É claro que você pode fazer uma função de x em p de x, uma certa f, que leva cada x nesse cara daqui. E essa função é injetiva. É injetiva. Então isso garante. Peraí, você está pegando cada elemento e levando no conjunto unitário. É. Então essa função é injetiva, porque se x é diferente de y, x diferente de y, na verdade é 6 só c, né? É injetivo. Agora, a questão é a seguinte, não existe G, não, vamos dizer assim, suponha-se G de x em p de x, então existe A contínuo pertencente a p de x, tal que A não pertence, não está na imagem. Quer dizer, dada uma função que para cada ponto de x escolhe um subconjunto de x, então existe algum subconjunto que não é escolhido. Então, o argumento é um argumento do Cantor, é um argumento relativamente simples, né? Você vai construir o A. Como é que é o A? Você coloca a seguinte coisa, né? Você pergunta se x pertence a f de x. Faz essa pergunta aqui. Acho que é essa a pergunta, né? E vamos pensar assim, o x vai estar em A. Bom, aí faz assim, x pertence a A. É G? A G, desculpa. X pertence a A, sem somente C, x não pertence a G de x. Eu acho que essa... Porque aí, ó, imagina que então a pergunta é, será que existe x pertencente a x tal que G de x do A? Com licença, eu estou pensando alto aqui, tá? Estou dando a minha ideia. Não sei se é boa ideia. Bom, o que acontece? Se G de x vamos... Bom, vamos ver uma coisa, né? O que é esse caminho? Bom, não sei. Vamos ver, pega um elemento qualquer, y,
pergunta o seguinte, bom, se y pertence a g de y, então y não pertence a A. Então vamos... E a segunda é que se y não pertence a g de y, então bom, então se y não pertence a g de y, o y está em A. Isso implica que o y, se ele está em A, O g de y é diferente de A. hã? Isso significa que o g de y é diferente de A. Certo? Tá, então bom. G de y é diferente de A. Vamos ver assim, essas duas coisas aqui, né? Não, isso, se ele Hã? está em um, ele não está no outro necessariamente. Se ele está em outro, ele não está em um, então eles não podem ser iguais. Né? Uhum. Se ele está em um, pode estar no outro. Quer dizer, se o cara está em G de Y, ele não está em A. Então, não tem como Se ser ele iguais. não está aqui, ele está em A. Então isso aqui implica que A porque isso aqui está dizendo que esse cara não está contido neles. Aqui, aqui na verdade, né, se o y pertence a A, então o y não está em G de y, vamos colocar assim. Quer dizer, isso aqui significa o seguinte, né? Logo, G de y não está contido em A. E logo A não está contido em G de Y. Isso é isso. É sempre de baixo, é isso mesmo? Porque essa proporção de baixo é só a negação da primeira, né? Não, mas o A é exatamente quando dos caras que não estão no G deles. E aqui, isso aqui está dizendo que A é igual ao conjunto do X, tais que X não pertence a G de X. Quer dizer, na verdade, isso está dizendo, na verdade, podemos reescrever assim, né? Que o X está em A sem somente ser ele não está em A. O X para estar em A, ele precisa não estar na imagem dele. Só que se bom, vamos retomar aqui, né? Então, vamos dizer assim, comecemos aqui agora. Não tem problema desse argumento aqui. Esse argumento que a gente estava dando. Ele vai funcionar sempre diferente. Esse favorzinho a imagem não está assim. Sim, a pergunta é, será que existe Y tal que G de Y? Essa era... Tem que mostrar que não existe. Não, o problema é que os dois são juntos, tipo o A e a imagem
imagem e você está pedindo um cara que seja igual. Pois é, então, então agora ele diz assim, que G de Y. Então você pega o conjunto G de Y e o A. Queremos saber se eles são iguais para algum Y. Então, digamos assim, vamos pegar se X. A pergunta é X pertence a G de Y, sem somente ser X pertence a A. Bom, tem um cara para o qual Y pertencer a G de Y, o Y, de pertencer para qualquer Y, o Y pertencer a G de Y é equivalente ao Y não pertencer a A. A pergunta isso daqui acontece para todo X? Essa equivalência aqui significa que isso tem que ser verdade para todo X, mas para o Y, isso aqui é exatamente absolutamente falso. Então, isso aqui significa que vamos dizer, G de Y é diferente de A para todo Y pertencente ao X. Esse argumento mais ou menos assim, ele é conhecido como o argumento diagonal. Você pega assim, imagina nos naturais, né? 0, 1, 2, 1. Aí você quer construir um conjunto, aí você pega o F desse cara. Aí você pergunta, F de 0. F de 0, primeiro, o que é um subconjunto dos naturais? Você pode pensar assim, um subconjunto dos naturais é uma sequência 0, 1, 0, 0, 1. Isso aqui significa, vamos dizer assim, o conjunto B é igual a essa sequência. O que significa? Que esse conjunto, vamos decodificar isso, o 0, valor aqui é falso, isso aqui é como se fosse falso verdadeiro. Então 0 não está em B. Então 0 não está. 1 está em B. 2 está em B. 3 não está em B. 4, vou botar assim, espaço, 1, 2, 4, 5, 6. Então, um conjunto, um subconjunto do conjunto das partes, um elemento do subconjunto das partes pode ser dado como uma sequência de zeros e uns, ou como uma função f de x em 0, 1. Tá? De uma maneira já, não vou poder escrever como uma sequência, mas significa assim, né? F de x igual a 0, se isso acontecer, x não pertence a G de x. F de x igual a 1, se isso acontecer, x pertence a G de x. Então uma função G de x no conjunto das partes de x é a mesma coisa da função f de x em 0, 1. Talvez seja mais simples pensar assim. Um subconjunto, como é que eu construo então um cara que não é imagem de ninguém pela G? É a mesma coisa, vamos construir um cara assim, você pega a sequência, você constrói assim o conjunto A,
Você pega assim, você constrói uma sequência, vamos construir o conjunto A. Então, você faz assim, esse cara, X pertence a A, C e somente C, F de X igual a 0. O que acontece? O que acontece aí? Esse conjunto A, ele é diferente de f de x para todo x. Isso garante, é diferente de g de x. Quer dizer, vamos dizer assim, na verdade, né, essa f aqui, na verdade, não é f de x em 0, você tem que ter uma sequência. Aqui vamos melhorar a coisa aqui. Uma sequência de 0 e 1 é um subconjunto de x. Então, vamos pensar assim, o p de x é igual ao conjunto das funções de x e 0, 1. Então, vamos dizer, g de x em p de x equivale a você dar uma f de x em na verdade, essa f associa cada x uma função. Então, como é que é essa associação? Vamos dizer assim, como é que eu transformo essa f numa g e essa g numa f? Eu estou dizendo que g de x corresponde à função f de x, quer dizer, f de x dada, repara, a cada x, f de x é uma função daquilo, nada por vou dizer na verdade assim, fx, porque para cada x, isso vai ser uma função daqui, dada por fx de y igual a 1, c e somente c, y pertence a g de x. Então, dar uma função aqui ou uma função aqui é a mesma coisa. Isso faz passar daqui para cá e daqui para cá. Agora, como é que eu construo? Mostrar que isso daqui não pode ser sobrejetivo é a mesma coisa que mostrar que isso daqui não pode ser sobrejetivo. Então, que tem uma função aqui que não é imagem de ninguém. Então, a mesma coisa, é a mesma demonstração ali. Né? Você tem a fx, né? Eu quero mostrar que existe um cara que não é fx de ninguém. Então, a questão é fx de x então vou construir um conjunto A assim, fx de x igual a 1, c e somente c, x não está em A. Então a fx de x,
está dizendo que o X está na imagem desse cara. E o A está na imagem, não. Quer dizer, que o X pertence ao conjunto ao conjunto G de X aqui. Só que se o X está nesse conjunto, o X não está em A. Então nenhum cara e por outro lado, se o X está em A, isso aqui dá zero. Melhor construir, vou fazer nos naturais, hein? Só para... Ó, a minha função é assim, a função 1, 2, 3, 4, 5, etc. Para cada um desses caras, eu tenho que associar um subconjunto dos naturais. Eu pego uma G dos naturais e um subconjunto dos naturais. Então, meu subconjunto associado aqui é uma sequência de zeros e uns. Então, aqui é 0, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 1, etc. Aí o 2 aqui tem 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. No 3 tem 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. No 4, mesma coisa. 1, 1, 1, 1, 1. Eu não estou dizendo que a minha função... Eu não estou nem pedindo que a minha função seja injetiva. Eu só quero saber se ela é sobrejetiva. Etc. Sei lá, aqui 0, 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 e assim por diante. Então, eu quero o seguinte, eu quero construir um conjunto que não é nenhum desses. Então, eu tenho que construir uma sequência de zeros e uns que não é nenhuma dessas aqui. Como é que eu construo essa sequência? Bom, para não ser esse caso aqui, basta que em uma posição eles sejam diferentes. Então eu vou pegar na primeira posição, ali é 0, eu vou botar 1. Agora, para ser diferente desse aqui, só precisa ser diferente de uma posição. Então, se aqui é 0, eu vou botar 1. Aqui a terceira é 1, eu vou botar 0. A quarta aqui é 1, vou botar 0. A quinta aqui é 0, aqui é 1. E assim por diante. Esse cara daqui, com certeza, é diferente de todos esses. Talvez eu devesse ter começado... E por isso chama argumento diagonal. Você pega a diagonal e muda. O que é, assim, visível nos naturais, é claro, num conjunto X qualquer, eu não posso botar os conjuntos, os elementos de X, assim, igual aos naturais. Então tem que abstrair isso. Foi o que eu apaguei. Mas é essa a ideia. Então isso mostra, bom, primeiro, o único caso que a gente vai realmente usar é que o conjunto dos subconjuntos dos naturais é maior do que o conjunto dos naturais. Mas, em geral, isso é válido para qualquer X. Isso, assim, é um primeiro resultado de teoria de conjuntos que a gente vai fazer. Agora, vocês precisam passar o fim de semana ralando, porque a gente precisa dizer o que a gente tem para mostrar ainda, né? A gente tem, primeiro, vamos ver, fazer esse e fazer o geral que você ali. Segundo, o Cantor Bernstein. Alguns chamam de Cantor Bernstein, alguns de Schroeder Bernstein.
Sim, aparente de produto, assim, Cantor conjecturou, tal, o outro provou supondo a ação da escolha, o outro provou, tal. Tem várias. Então, esse aqui é dizer o seguinte, né, que se a cardinalidade de x é menor ou igual que a cardinalidade de y, e a cardinalidade de y é menor ou igual que a cardinalidade de x, isso significa que existe uma função injetiva daqui para cá, e existe uma função injetiva daqui para cá, então existe uma bijeção. A gente já começou numa outra aula a discutir isso, mas ficou pendente. Isso aqui tem uma questão um pouquinho mais à frente, que é a seguinte: isso não garante que, dados dois conjuntos, eles sejam comparáveis. Então tem a questão, quer dizer, será que sempre é verdade que a cardinalidade de x é menor ou igual que y, ou a cardinalidade de y é menor ou igual a cardinalidade de x? Boa pergunta. Tem a resposta. É sim, mas passa pelos ordinais. Aliás, eu estou até com vontade de provar isso, porque eu nunca provei isso. Está na hora. Esse exercício aqui eu nunca fiz. Nunca precisei dele. Assim. Ou, se precisei, nem notei. É uma coisa também que a gente tem que se acostumar, sabe? Com tudo, dizer, não posso provar tudo. Um outro, lema de Zorn. Lema de Zorn eu não vou renunciar aqui, porque vem do axioma da escolha. Outra coisa também, mas assim como é verdade que a cardinalidade do produto cartesiano dos naturais pelos naturais é igual aos naturais, mas a questão, será que é verdade que se, vamos dizer, nos infinitos, será que ganha sempre o maior? Quer dizer, a questão é o que é a cardinalidade de x união y e a cardinalidade de x cartesiano y. Eu apostaria que é igual a do maior. Quando você une um conjunto de 3 elementos com um de 5 elementos, você sabe que não é um conjunto de 8 elementos. Mas quando você une um conjunto com a cardinalidade dos naturais com um conjunto de 5 elementos, dá um conjunto com a cardinalidade dos naturais. Em geral, se você pegar um conjunto infinito, um finito ganha um infinito. Mas, por exemplo, se você unir um conjunto com a cardinalidade dos naturais e outro com a cardinalidade dos reais, será que dá dos reais? O produto cartesiano dos reais pelos reais tem tantos elementos quanto os reais. Se você der um produto cartesiano infinito dos reais pelos reais, será que tem tantos elementos quanto os reais? Será que você fizer o produto cartesiano do conjunto das partes dos reais pelo conjunto dos reais, será que tem o mesmo número de elementos que o conjunto das partes dos reais? Também então, essas coisas aqui eu diria que são minimamente questões que a gente tem que saber, né? Então, vamos colocar assim como desafios das próximas aulas.